Sim, meus amigos, eu discordo de grande parte dos intelectuais, influenciadores, aqueles que eu os considero bons, aqueles que eu os considero racionais, aqueles que eu acompanho, aqueles que eu indico. Eu acho que há um espaço importante para que Augusto Cury seja uma surpresa nessas eleições. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no canal aqui do Sigo Negro, mas antes de tudo, claro, te inscreve aqui no canal. Eu sou o teu Sigo Negro. Curte, comenta e compartilha o teu crioulo favorito. Ai, quem é meu crioulo favorito? Sou eu. Ah, mas eu tenho um amigo, um amante, um namorado, um marido, um filho negro. Não, o primeiro lugar sou eu. Eu sou o seu crioulo favorito. Ele vem em segundo lugar, tá? Faz um pix pro teu nego. Ó, aqui, ó. Apoie o canal via Pix, dívidahistórica@gmail.com. Por que que eu te peço isso? Porque lá no Instagram eu já sou gigante, no TikTok eu também sou grandinho, aqui no YouTube eu sou pequenininho, 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 pequenininho. E o YouTube dá um trabalho do cacete pra gravar. Para esse carinho no teu nego, manda um Pix de qualquer valor, 20, 30, 50, 100. Esses dias me mandaram R$ 500, eu fiquei muito faceiro, pra apoiar aqui o canal. Manda tua mensagem e vocês podem ter certeza que ela vai me fazer muito bem e vai me incentivar a seguir aqui fazendo análise com vocês. E, claro, deixa teu comentário, tua crítica, teu xingamento. Cara, eu sou muito de bom com quase tudo, tá? Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Pessoal, tá acontecendo um fenômeno nas redes sociais que ele se chama Augusto Cury. Isso é um fato. Augusto Cury é um médico, um psiquiatra, um escritor renomado ao redor do mundo que é candidato pelo Avante à presidência da República. Ele se destacou no último episódio do debate da Band. Não vou colocar o vídeo aqui, mas quem quiser pode assistir, caso ele não tenha assistido. Por quê? Porque ele. Deixa eu só aproximar esse microfone, depois você fica. Ai, tá baixo, tá baixo, tá baixo. Deu, tá? Ele foi até o último debate da Band, ninguém lembrava sequer que ele ia participar, mas ele foi lá e fez um show na frente, abriu uma live com o Pablo Marçal, que eles são muito amigos, eu não sabia, mas descobri essa informação depois, são muito amigos. E ele foi lá e fez um show, não vou entrar, porque isso é um desrespeito com a democracia, um desrespeito com o povo brasileiro. Foi lá, ficou todo descomposto, né? Ficou uma posição de um guri, de um menino, sabe? Fez um fiasco. Porque esse método Pablo Marçal funciona pro Pablo Marçal, que é um jovem, né, bem apessoado, é, né, forte, né, jovem também na política, um outsider, isso que eu quero dizer. Não que ele não seja, mas é que o Pablo Marçal tem um discurso um pouco mais disruptivo daquela imagem do político tradicional. O Augusto Cury, se colocar só a imagem dele, parece que ele, enfim, já teve 5 mandatos presidenciais, né? Não somente pela idade, mas também pela aparência, pela forma como se porta, etc, né? O Pablo Marçal já é mais louco, é piroca das ideias. Quem quiser saber a minha ideia sobre o Pablo Marçal, comenta aqui que a gente pode fazer um vídeo só sobre ele. Em outros vídeos aqui, só acessar o meu canal, eu dou algumas pinceladas lá ele, né? Foi lá, fez um fiasco, não vou entrar, pela democracia, depois acabou entrando. E o que acontece? No debate ele não foi mal. Levando em consideração que foram apenas 3 debatedores, o Renan, que sem sombra de dúvidas, diante de todas as análises que eu vi, deram o Renan como o vencedor do debate. Eu realmente não vi, isso não é só opinião, tá? Só porque eu gosto muito da candidatura do Renan Santos e não escondo isso de ninguém. E é o meu voto que eu vou realizar. É, Mas não, isso, meu voto não interessa, tá? O que eu estou dizendo pra vocês é o seguinte: o Renan foi notoriamente o melhor no debate da Band. Não tinha Flávio, não tinha Lula, e eu acho que alguém pro tamanho do Renan, tanto para aquilo que é projetado pra ele como um desempenho eleitoral, né, que já tá em terceiro lugar bem consolidado, tanto pela sua qualidade e pelo discurso ser um partido jovem, um partido que já tá em terceiro lugar nas eleições, etc. Cara, eu não achei. Parabéns por fazer mais que a sua obrigação. É isso, na minha opinião. O desempenho do Renan na Band é isso. Pra mim, ele ganhou de 4-0 de um time de Série C do campeonato alagoano na segunda fase da Copa do Brasil. Sabe? Ok. O Renan quando acabou o debate, eu falei, ok, legal, bacana. Fez aquilo que ele deveria fazer, vamos olhar a próxima fase. A próxima fase foi a sabatina na Globo, que ele foi muito bem. Na minha opinião, muito melhor do que ele foi na Globo News. Infinitamente melhor do que ele foi na Globo News. Peço parênteses, o assunto desse vídeo não é o Renan. Augusto Cury foi bem, que Caiado fez o vice-candidato dele à presidência da República dormir, e Augusto Cury se destacou bem. Teve aquela imagem de um cara ponderado, teve aquela imagem de um cara apaziguador, que, ao meu ver, não tinha ainda no cenário eleitoral. Diferentemente da candidatura de Pablo Marçal, essa pré-candidatura Nath Morta, onde existia uma demanda,
aliás, uma demanda não, mas uma energia emanando de Pablo Marçal, que é a mesma do cenário de 2024, de ser aquele cara novo, diferente, que despertava a curiosidade, essa cadeira já é ocupada. Essa cadeira é ocupada por Renan Santos nessas eleições. Goste do Renan ou não goste, isso é um fato. A novidade dessas eleições chama-se Renan Santos. E isso já é sólido, não é à toa que tá em terceiro lugar nas pesquisas. Não é o cara que mais tá pautando o debate público com suas propostas, seja para críticas, seja para concordâncias. Isso já está ocupado. Aquilo que o Renan Santos, que o Paulo Marçal ocupou nas últimas eleições, Renan Santos já sentou na cadeira. Ponto. Ele é a novidade. Se for olhar para uma ideia de, mas a direita majoritária, que seria aquela direita bolsonarista que não se identifica com o Renan Santos, bom, Pablo Marçal não faria sentido nessas eleições. Por quê? Porque já existe a candidatura do filho do Bolsonaro. Um Bolsonaro puro sangue, como eles gostam, né? Eles gostam da família. Então também não tem espaço para Pablo Marçal. Porém, havia um espaço para moderação. Nenhum dos candidatos representa a moderação. Talvez aquele que mais se aproximasse seria Ronaldo Caiado, mas o Caiado tem um discurso muito grande na segurança pública, é um cara mais identificado com os setores do agronegócio, então assim, tem um posicionamento muito forte na questão do MST, etc, invasão de terras, né? Então, não acredito que o Ronaldo Caiado conseguisse ser esse cara apaziguador, né? O que eu falo apaziguador? Falo em questão econômica, falo em questão da crise institucional que vive o Brasil, esse duelo com o Supremo Tribunal Federal, falo em questão social, falo em questão cultural, que Renan Santos coloca como um radical nessas duas questões, né? De embate cultural, de embate de empoderamento da segurança pública, né? O discurso dele de reformulação do ideal nacional e da postura do governo federal diante de mazelas sociais históricas, como, por exemplo, a ausência do Brasil na mesa dos maiores países do mundo, né? Então, sem sombra de dúvidas, não é uma ponderação discutir a ideia do Brasil ser soberano em armas nucleares, né? Defender um banho de sangue quando se trata combate a traficantes, né? A defender, por exemplo, um afronte muito claro por parte do Renan do lado da cultura, onde o crime se enfiou e hoje lava dinheiro por meio de shows de funk. Tudo isso, o combate ao centrão e aos rincões dos interiores do Brasil. Então são discursos muito revolucionários. O Cury é o cara de colocar panos quentes. É o cara do deixa disso. É o jogador que vai lá, afasta os demais e diz o seguinte: galera, não vamos brigar, vamos fazer as pazes. Renan Santos é um cara de ruptura. Flávio Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, é um cara de ruptura quando se trata no discurso de ser aquele que vai vingar o pai, então é um discurso de vingança. Lula é um discurso da continuidade, mas é uma continuidade de um governo que funciona em meio do caos e da tensão. Augusto Cury não. Augusto Cury é um cara zen. E por que que eu acho que esse crescimento dele, ainda que eu desconfie que não seja tão natural e tão orgânico, eu acho que realmente deve estar tendo algum incentivo, inclusive um incentivo monetário, para que influenciadores aumentem a circulação do número dele, eventualmente alguma compra de bots para inflar alguns números das redes sociais nas suas entrevistas. Isso pode acontecer, isso acontece muito na política. Não sei se não acontece com Augusto Cury, inclusive acho que pode estar acontecendo, e provável que aconteça. Porém, se engana quem disser. Oh, esqueci do Zema, cara. Até esqueci do Zema. Engana-se quem disser que é uma candidatura fogo de palha, que é uma marolinha. Não é. Não é. Lembrei do Zema agora por causa disso. Eu acho que Augusto Cury já deve estar pontuando. Se as eleições fossem hoje, Augusto Cury pontuaria mais do que Romeu Zema. Romeu Zema foi um governador que saiu de 0%, eleito em Minas Gerais no segundo turno, primeiro governo do Partido Novo, depois foi reeleito em primeiro turno em Minas Gerais, que é o swing state, adoro essa palavra. Swing state é o estado pêndulo, né? Então tudo que a gente pode projetar da política nacional acontece primeiro em Minas Gerais. Todos os presidentes que ganharam em Minas Gerais foram presidentes que foram eleitos, por isso que é o swing state, tá? O pêndulo. 6-7. Augusto Cury, então. Quem é o eleitor do Augusto Cury? Tá aqui, querido, eu trouxe pra ti. O primeiro eleitor é esse aqui, ó. Tá? Eu não quero começar com esse aqui. Na minha opinião, só vocês saberem, tá? Existem 3 ou 4, não lembro quantos eu coloquei, eleitores de Augusto Cury. Vamos começar com o
bolsonarista arrependido, que é esse aqui, ó. Todo mundo sabe que eu sou muito crítico ao bolsonarismo. Tá, beleza. Mas aqui tem a defesa de um bolsonarismo radical. Cada vez menos forte, mas é um bolsonarismo urubu. Pode-se dizer assim, coitada da senhora, né? Não deveria chamar a senhora de urubu. Erro meu, peço desculpas. Mas o que é o bolsonarismo urubu? É aquela ideia que amava muito o Jair, mas que ou se decepcionou com o governo do Jair, ou que não vê na forma como a sucessão está se dando, uma alternativa fidedigna aos princípios e os valores que os fizeram depositar a sua confiança, a sua credibilidade ao Jair Bolsonaro. Por exemplo, o tiozão de churrasco, e sempre trago esse exemplo, o tiozão de churrasco que dizia que o Bolsonaro é 99% perfeito diante de um muito provável escândalo de corrupção que ocorreu durante o governo dele no Ministério da Educação. O tiozão que quando saiu o vídeo do Bolsonaro dizendo que ia interferir para proteger os seus filhos na Polícia Federal, dizia que o Bolsonaro estava fazendo isso pelo bem do Brasil. O tiozão que disse quando o Bolsonaro escolheu o Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, que foi um cara fundamental para a soltura do Lula, disse que o Cássio Nunes estava traindo o Jair Bolsonaro. Esse tiozão que sempre tinha uma tendência, mesmo diante de escândalos ou de erros grotescos cometidos pelo bolsonarismo, sempre ficava do lado do capitão. Aquele que tem a faca do Bolsonaro, o avental do Bolsonaro, meu sogro dos sonhos, né? Eu falo pra vocês que meu sogro dos sonhos é um bolsonarista raiz. Tudo Bolsonaro. Né? Vindo do Bolsonaro e tal. No churrasco ele dizia, o Jair é 99% perfeito. Só 1% do Jair não é perfeito, são os filhos dele. E hoje a candidatura é de Flávio Bolsonaro. Ele sempre soube que Flávio era sujo. Ele sempre soube que Flávio não poderia corresponder próximo às expectativas que ele tinha com o pai. Ele sempre soube que os escândalos da rachadinha de Flávio Bolsonaro foi varrido para debaixo do tapete, mesmo que hoje as pessoas repercutam um discurso muito semelhante àqueles que os petistas realizam com Lula. Cadê as provas? Não há condenação. A mesma coisa que o PT estão fazendo isso agora com os escândalos das rachadinhas. A mesma pessoa que olha a mensagem de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro sujo para Vorcaro e dizem eventualmente que é uma montagem, que é mal interpretado, que ele não sabia que era o Vorcaro, que quando vê foto com um sicário dizem que é uma montagem, que tem um dedo grande demais. Essas pessoas estão apoiando o Bolsonaro, Flávio, com nojo. Essas pessoas não aguentam esperar por outra possibilidade dentro da sucessão bolsonarista. Eventualmente queriam a Michele, eventualmente queriam que o Nicolas já tivesse idade dos 35 anos, eventualmente queriam que, não sei quem mais tá brigando pelo espólio bolsonarista, Eduardo Bolsonaro fosse o candidato, mas o Flávio é bandido. Eles sabem disso, e Flávio é bandido. Então há esse bolsonarismo radical representado pela Nossa Senhora, que ainda que carregue a sua camisa do Brasil, vota com a tristeza, vota com a desconfiança. Tá? Essa senhora, ao ver a candidatura de Augusto Cury, pode dizer, aí está o meu voto. Que não é um voto conflitante com o bolsonarismo, como seria o voto em Renan. Ronaldo Caiado foi pelo mesmo caminho, Romeu Zema tem um sabor de um chuchu sem sal. Então, Augusto Cury possa, talvez, vir a ser o candidato deste bolsonarista que sabe que Flávio não é flor que se cheire, tá? O segundo eleitor... Ó, que velha fofa. Reparem que ela tem nas mãos, por favor, tá? 1/3, tá? O que apresenta essa senhora fazendo um belíssimo bolo de fubá nessa casa de classe média, cuja preocupação dela é apenas o retorno dos netos da escola e depois assistir algum programa de intriga familiar, etc. Essa senhora que está esperando para assistir uma nova receita de bolo, ver uma promoção na relojoaria para pedir para o marido militar aposentado, claramente uma senhora bem apessoada, né? Então eu pegava essa véia, vou te falar, tá? Ela não gosta do Flávio Bolsonaro, ela não gosta do extremismo do bolsonarismo, ela é uma senhora que votou por muitos anos no Geraldo Alckmin,
Ela é uma senhora que tende a se afastar de discursos extremistas, então não é uma senhora que votaria em Renan Santos, não é uma senhora ligada ao agronegócio para se interessar pelo Ronaldo Caiado. Ela é uma senhora que vai à missa aos domingos e, de novo, a única preocupação dela é esperar os seus netos queridos. Ela é alguém que acha o Renan Santos muito jovem, ela é alguém que acha Renan Santos com um discurso muito radical, ela é alguém que se assusta com o discurso do Renan Santos. Se eu acho que essa senhora tem uma parcela significante dentro da sociedade, não acho, mas acho que ela existe. Ela é uma mulher, antes de tudo, além de ser velha, além de ser avó, ela é uma mulher. E mulheres têm a tendência a não optarem necessariamente por aventuras como os homens têm. Por que, que o voto masculino é disruptivo, corajoso e jovem está indo quase todo pro Renan Santos? Porque Renan Santos representa exatamente isso. Renan Santos representa a revolução, representa a novidade. Essa senhora ela não quer saber da novidade. Essa senhora quer viver os seus últimos anos de vida em paz. E qualquer pessoa que tire política das redes sociais dela, ela estará apoiando, tá? Essa senhora vai votar no Augusto Cury. Vamos pro próximo voto do Augusto Cury, e esse é o meu favorito, tá? É o voto... Como é que eu chamei esse voto? Que eu gostei muito do nome dele. Achei um nome genial. Como eu sou genial. Mas como é que é o nome desse voto desse aqui? É o voto... antipático. Chamei de voto antipático. O que é o voto antipático? Dei uma olhada nessa imagem. É se o desgraçado animal burro, esquece uma parte do anel. Já sou burro de novo, tá? Aqui, ó. O que é esse voto? É o voto. Reparem que ali está no ambiente de trabalho corporativo e atrás tem dois colegas de trabalho brigando, tá? Por política. Um petista e um bolsonarista. O que é esse voto que eu chamo de voto antipático? É o voto. O voto da colega que não quer discutir política. É o voto da colega que ela não quer se indispor. É o voto da colega que vai ter 0% de rejeição. É o voto seguro. É o voto dos panos quentes. É o voto que ela está ouvindo nesse exato momento, essa música. Não sei, né? Ela não tem cara de quem escuta pagode, não tem cara de escuta sertanejo. Ela tá ouvindo o seu. Alceu Valença. Ela tem uma cara de Alceu Valença. Ela tá ouvindo o seu Valença, ela não acredita no Lula, ela acha o Bolsonaro um retardado, ela acha o Renan muito radical. E ela está desesperançosa com a política brasileira. A única coisa que ela quer fazer é ganhar o seu salário, ir pra sua casa, é, botar a sua música alta, beber o seu vinho tinto Cabernet Sauvignon e, eventualmente, ao final de semana, fazer um encontro, um brunch. Ela tem cara de brunch, né? Fazer um brunch ali com alguma amiga sua de infância. Porque ela não faz muitas amigas. Claramente ela não faz muitas amigas porque ela já tá cansada do mundo. Ela não tem mais paciência pra nada. Inclusive paciência pra brigas políticas. Esse é o voto Augusto Cury, tá? É um voto que não causa nenhum tipo de rejeição e é o voto antipático por quê? Porque é o voto de quem não quer discutir política. É o voto de quem, quando começa com qualquer tipo de discussão, revira os olhos, coloca o fone de ouvido, responde, votarei em Augusto Cury. Coloca o fone novamente e segue a sua vida normalmente. Esse é o voto do Augusto Cury. E talvez o voto desesperançoso que opte não pela revolução promovida por Renan Santos no seu discurso, mas pela apaziguamento por meio do comodismo, esse é o voto de Augusto Cury. Beleza? E por último, e menos importante, porque na minha opinião é o voto que eu mais tenho nojo na minha vida, é o voto do Limpinho. É o voto do Eduardo Leite. É o voto do aquele cara do meio, esqueci o nome dele. Você conhece o meio? De óculos? Pedro Doria. É o voto do liberal democrata. É aquele voto sentada na fila, sabe? Aquele voto pau mole. Aquele voto da arrogância, da petulância intelectual. É aquele voto do carteiraço. É aquele voto de veja bem, vocês todos estão errados. O que o Brasil precisa é isso. E vem com a fórmula pronta, como só ele fosse o certo e não tem capacidade nenhuma do discurso dele acadêmico, muitas vezes forjado em Yale, Harvard, Columbia. Veja bem, estudei no meu doutorado e não sei aonde tal coisa. Veja bem que nós precisamos dos liberais democratas, respeito institucional, uma democracia liberal.
Sabe esse voto nojento? Esse voto vai dessas pessoas, sabe? Do pessoal que estavam lá atrás, eventualmente teve uma grande conquista econômica no plano real, mas hoje opta pela calma, pela tranquilidade, pela parcimônia. Esse é o voto, tá? O voto intelectualizado, tá? Uma palavra com B que eu não gostaria de falar, tá? Pra não me incomodar com a justiça. Mas um voto, sabe? Um voto tico murcho. Em tempos, muita gente também é, tem esse perfil de voto, porque nós vivemos o mundo da Tadalafila, né, gente? Nós vivemos o mundo da Tadalafila, o mundo da impotência, o mundo da baixa testosterona, o mundo onde as pessoas são cada vez mais covardes a inovarem, cada vez mais covardes em se jogarem ao novo, cada vez mais coragem de arriscar, cada vez mais propensas em levar uma vida medíocre. E quem quer levar uma vida medíocre, nenhum tipo de preconceito, julgamento, uma opinião, que eu acho que é errado fazer, vai votar em Augusto Cury. Esse foi meu vídeo, essa é a minha percepção. Se tu gostaste dessa análise, curte, comenta e compartilha o teu pretinho favorito, né? O crioulo, que é 4Cs, mas eu esqueci porque eu já tô bem cansado. E apoia o canal via Pix, dividahistórica.gmail.com e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Beijo no negro, tchau, tchau.